Oi, meu nome é Luciana Marchioro, eu sou veterinária formada há 17 anos pela Universidade de Passo Fundo, trabalho com dermatologia veterinária há 13 anos, e hoje eu vim a convite da PAC tirar umas dúvidas sobre a minha especialidade, que é a dermatologia. Então, a gente recebeu algumas perguntas, né, para tirar. Claro que não vão ser dúvidas referentes a tratamento, né, eu vou dar dicas para vocês e responder as perguntas. Daí eu só peço, então, que realmente tratamento a gente tem que fazer presencial, a gente não consegue dar um tratamento generalizado numa pergunta sem avaliar o paciente. Então, hoje a gente só vai fazer mesmo, são perguntas e dúvidas que eu consigo, por mensagem mesmo, responder, tá? Então, a primeira pergunta que chegou foi sobre uma gatinha que é castrada, tem em torno de 5 anos, e ela é castrada, e a doutora disse que ela se coça bastante, chega a se arrancar o pelo, e como ela é muito gordinha, ela não consegue se coçar muito atrás. Então, ela me perguntou se era relacionado a uma crise alérgica, o que seria, que ela fica tão irritada, e provavelmente é isso que acontece. Ela pode ter desenvolvido, então, um processo alérgico, e ela tenta se coçar, e como a coceira irrita muito, ela não consegue acessar por ser gordinha nas regiões onde ela tem maior prurido, né? Daí ela acaba ficando irritada. Também ela relatou que essa gatinha tem umas lesões, casquinhas, né, na parte de trás do dorso, que é onde ela não consegue se limpar, né, por ser gordinha. Então, provavelmente essa casquinha é relacionada a isso. Teria que, como eu te falei, né, como avisei pra vocês, teria que avaliar essa paciente, né, mas provavelmente é relacionado a isso. Daí existem vários tratamentos que a gente pode fazer a fim de melhorar essa questão do prurido, de coceira intensa, que incomoda bastante o paciente, né? Então, teria como dar um alívio e entrar com medicações específicas assim que se realmente fechar o diagnóstico de dermatopatia de origem alérgica, tá? A segunda pergunta foi a Carla Bades sobre a Pitbull dela, tá? Ela relatou que a cachorrinha dela, a Pitbull, tem alergia a pó, me parece, né? Pelo que ela disse. Então, ela pediu se poderia ser isso mesmo que ela poderia fazer para melhorar. Então, assim, a questão da alergia a pó, que a gente chama de dermatite atópica, normalmente aeroalérgenos, que é ácaro ambiental, a gente normalmente faz uma triagem dermatológica com exames, né, específicos de pele para fechar o diagnóstico, são exames de triagem que a gente chama. Então a gente faz esses exames e assim que fechar o diagnóstico a gente tem como melhorar a condição de vida dessa paciente, não realmente retirar a alergia dela, que é um caso genético, né? A gente associa com uma rinite, uma asma nos humanos que não tem cura, tem controle. Então a gente consegue controlar com algumas medicações, alguns tratamentos tópicos também. Eu gosto bastante de medicações tópicas pra gente usar. Então a gente tem como dar um conforto para essa paciente também, assim que fechar o diagnóstico realmente de dermatite alérgica a aeroalérgenos ou ao pó, o ácaro ambiental, tá? Tem também a Zenaide Ferraro que perguntou sobre uma solução para sarna demodésica. A solução seria um tratamento, né, definitivo. Então, a sarna demodésica, desculpa, a gente tem fatores desencadeantes, além da patologia que é hereditária, né? Mas a gente tem casos, quando a demodésica sarna é juvenil, ela tem uma autocura, tem uma melhora muito acentuada com o passar da idade, e a gente tem medicamentos que a gente pode, hoje em dia, controlar muito bem a sarna demodésica. Ela já não é uma patologia que tem um diagnóstico tão negativo, assim, a gente consegue com medicação, hoje em dia, com pipeta, com medicação orais, controlar, tá? É muito mais fácil hoje em dia a gente controlar a sarna demodésica do que até a dermatopatia de origem alérgica. Então, a sarna demodésica a gente tem controle também, não uma cura 100%. Tem casos que tem uma autocura com a idade, mas normalmente a gente tem um controle bem bom com algumas medicações que a gente tem hoje em dia, tá? Também foi perguntado sobre protetor solar para cães e gatos. Eu fiz um aglomerado aqui das perguntas que a gente teve, muitas perguntas parecidas, né? Então eu fiz um aglomerado das perguntas para responder no geral. Tem algumas que eu tinha um nome, eu relatei com o nome do tutor que fez a pergunta, tá? Mas esse caso, então, do protetor solar, ela me perguntou se é indicado protetor solar para cães e gatos, né? Foi perguntado. E se existem protetores solares de uso veterinário. Daí sim, a gente tem no mercado protetor solar de uso veterinário, que são vendidos em vários pet shops. Tem os cosméticos hoje em dia, que são aqueles que a gente passa
normalmente na área de focinho, e são com coloração diferente, né, que tá chamando bastante atenção. Mas a gente também tem os protetores que são já vendidos como medicamentos, a gente tem que usar eles bem frequente. Então, a gente existe, sim, protetor solar veterinário, de várias marcas, que eu não vou citar aqui, mas a gente tem no mercado. E a gente recomenda, assim, principalmente em pets que tem pelagem clara, tá? Até para conseguir proteger na questão de sol, né, da dermatite solar que a gente tem, né? Casos em pacientes que têm pelagem e pele clara. A outra pergunta foi sobre sarna de ouvidos em gatos, se a gente tem tratamento e qual seria os sinais, né? A sarna de ouvidos, que é chamada otodésica, é uma sarna bem comum. A gente consegue fazer a triagem dessa sarna com uma citologia do ouvido, né? Um parasitológico do cerume, a gente consegue avaliar. A gente coleta uma coleta bem simples mesmo e a gente consegue no microscópio já fechar o diagnóstico. A gente tem, então, tratamentos para fazer. Normalmente a gente usa tratamento tópico, existem também pipetas que a gente pode usar, daí vai depender do diagnóstico que a gente fechar. Mas sim, tem tratamento e os sinais clínicos normalmente é coceira, que é pruído muito intenso na região da cabeça, né, região cefálica. Então, normalmente eles coçam bastante em ouvidos, na região de pescoço, tá? Mas pode coçar também no corpo, porque os ácaros da sarna otodésica podem caminhar também pelo corpo, então a gente acaba fazendo tratamento muitas vezes tópico, né? Quase sempre tópico, né? Mas com pipetas, ou a gente consegue também com tratamento otológico, daí vai depender de cada paciente, tá? Foi perguntado também sobre alergia à pulga, qual seria o sinal clínico e os tratamentos. O sinal clínico da alergia à pulga, ele é muito semelhante do sinal clínico de alergia geral, tá? Então, de uma dermatite alérgica, que a gente chama de dermatite atópica. A alergia à pulga normalmente mimetiza coceira mais na região lombosacral, que é a região da parte posterior do corpo, atrás, né, no dorso, lá no fundo do dorso, lá perto da região de patas traseiras, né? É um prurido com mastigação intensa, né? Então, tem alguns sinais que a gente vê durante a consulta, que a gente consegue fechar o diagnóstico pelo tipo de lesão, fazendo também os exames de triagem dermatológica, que eu acho bastante importante ressaltar que a gente faz, tá? Que são exames de raspado cutâneo, exame de citologia direta ou bacterioscopia, e o exame de tricograma também, que é para avaliar o pelo, né? Então, assim, normalmente a gente consegue fechar um diagnóstico bem interessante fazendo essa triagem. E o controle, normalmente, a gente sempre pede para qualquer tipo de patologia, né, de dermatopatia, que a gente use um antipulga para fazer o controle já, que é a nossa triagem também é feita com um antipulga, tá? A última pergunta, que seria também sobre exames, né, foi perguntado sobre um raspado cutâneo ou raspado do pelo. Eu não entendi muito bem, mas normalmente a gente fala raspado cutâneo, é raspar a pele, né, um pouquinho da pele até sangrar. A gente tem raspado cutâneo que a gente faz também com a fita durex, né, que é outra versão do raspado cutâneo. Daí a gente consegue ver nesse raspado a presença de ácaros, né, de fungos também. É uma triagem para fungo também, mas normalmente é uma triagem para um exame de diagnóstico de sarna demodésica, sarna sarcóptica, através do raspado. O exame do pelo já é diferente. O exame do pelo a gente consegue ver a questão, o tricograma seria o pelo, né, ver o pelo em si, ver a tonsulagem dele, se ele tá quebrado ou não. E daí a gente consegue avaliar também se tem fungos ali no pelo também, pode vir ácaro também, a gente pode também fechar o diagnóstico de demodésica, de sarna com análise do pelo, desde que saído do folículo, né? Mas o exame do pelo em si também a gente pode mandar para o laboratório o exame, o pelo, né? Um fragmento, um pedaço, um pelo, uma parte do pelo, para fazer uma cultura também. Então, exames de raspado cutâneo e pelo são os exames específicos para triagem dermatológica. Daí são vários, né? Daí a gente chama também raspado cutâneo, que é o EPP, né, que é exame parasitológico de pele, ou exame parasitológico de cerúmen também, que é do ouvido. Tem o exame, a citologia direta, que a gente pega um fragmento da pele, né, fragmento não, a gente faz tipo um imprint, né, encostando a lâmina na pele, para poder ver a questão de contaminação, que tipo de contaminação a gente tem fungos, tem malacésia, tem tipos de bactérias que a gente tem. Então, são exames que a gente chama de triagem. Foi perguntado sobre o exame mais do pelo, mas eu falei no geral dos exames que a gente usa.
que a gente trabalha, né? Como exame de triagem dermatológica. Então, assim, foram algumas perguntas, eu tentei aglomerar elas um pouquinho, porque são perguntas muito parecidas, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, podem me mandar direto no meu direct no Instagram ou no Facebook, eu tô à disposição, tá? Quero agradecer, então, a oportunidade de abrir essa iniciativa da PAC, né, sobre perguntas e respostas ali de especialistas. Tenho bastante honra de ter sido a primeira escolhida. Agradeço muito, tá? Podem contar comigo sempre que precisarem. Qualquer coisa, então, é só mandar mensagem no Instagram. Pode mandar também e-mail. E só lembrando agora, então, no verão, cuidar muito com a questão de pulgas e carrapatos, né? Usar pulgas de qualidade boa, né? Banhos também periódicos. A gente recomenda banhos mais frequentes para cães que são alérgicos, mas isso depende do teu veterinário, o que ele vai mandar ou não, né? O que ele vai recomendar ou não. E estou à disposição, então, o que vocês precisarem, tá? Muito obrigada. Adorei participar.